Você já ouviu falar em ECMO? ECMO é uma sigla em inglês que descreve um procedimento médico que, em português, significa oxigenação por membrana extracorporal. Esse termo ganhou muita repercussão na mídia televisiva brasileira porque há alguns dias atrás a equipe médica que trata do comediante Paulo Gustavo resolveu adotar essa técnica para melhorar a capacidade de oxigenação e reduzir a inflamação do comediante brasileiro. Eu vou te explicar numa linguagem bem simples o que significa essa técnica já já. Antes disso, eu quero só pedir a você que está passando aqui pelo canal para se inscrever no nosso canal. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual aqui no Piauí. Pois é, gente, antes de explicar para vocês o que é ECMO, eu vou falar um pouquinho a respeito da fisiologia respiratória de nós seres humanos. Nós seres humanos, para poder sobrevivermos no nosso dia a dia, para poder termos energia para as atividades físicas como a que eu acabei de fazer, para poder fazer o coração funcionar, o cérebro funcionar, enfim, para vivermos, nós necessitamos de energia. E a fonte de energia, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal, que nós utilizamos são os carboidratos. Os carboidratos existentes no arroz, no macarrão, nas frutas. Nós, quando nos alimentamos de carboidratos, esses carboidratos são digeridos e são distribuídos pela corrente sanguínea para as nossas células. As nossas células, portanto, queimam esses carboidratos e, para isso, necessitam de oxigênio. Essa queima produz energia, mas dela resulta um resíduo que a gente não necessita, que é o dióxido de carbono, o CO2 ou gás carbônico. A solução encontrada é fazer com que esse CO2 seja eliminado. E aí o órgão que foi projetado para isso são os pulmões. Os pulmões não só apenas retiram do ar atmosférico o oxigênio para abastecer as nossas células, como eles também eliminam o CO2 que a gente produz fruto da queima dos carboidratos. Pois bem, quando uma pessoa contrai a Covid-19, a pessoa tem uma fase inicial que vai ali até a primeira semana, 10º dia, que é uma fase infecciosa, onde o coronavírus vai se multiplicando intensamente. Após o 10º dia, após ali a primeira semana, 10º dia, começa a se instalar uma fase inflamatória, que pode ser despercebida, pode passar despercebida na maioria das pessoas, mas que em algumas pessoas, aproximadamente 20%, vai manifestar sintomas de inflamação pulmonar. Essas pessoas que têm inflamação pulmonar, elas vão necessitar de algum aporte, de algum apoio médico. E a medicina tem um vasto repertório para ajudar as pessoas que desenvolvem inflamação pulmonar em decorrência da Covid-19. Eu mesmo, quando contraí a Covid-19, tive algo em torno de 15% dos meus 2 pulmões comprometidos e comprometidos por um processo inflamatório que uma das primeiras medidas que a medicina utiliza é a administração, a prescrição de anti-inflamatórios. O meu médico me passou a dexametasona, eu tomei esse anti-inflamatório por 5 dias em casa e foi o suficiente para controlar o processo inflamatório que estava instalado nos meus pulmões. Em algumas pessoas o anti-inflamatório não funciona e aí é necessário a internação, ou é necessária a internação, e a pessoa passa a receber aporte de oxigênio. É aquela situação em que a pessoa é internada e recebe aquele catéter verdinho de oxigênio, porque ali é oxigênio com uma concentração bem alta, em algumas situações é até oxigênio puro. E eu lembro que o ar atmosférico que a gente inspira tem aproximadamente 21% de oxigênio. Aquele oxigênio hospitalar é um oxigênio com altas concentrações de oxigênio, 70%, 80% e até 100% de oxigênio. Pois bem, nesse sentido, quando a pessoa é internada com um processo inflamatório no pulmão, está recebendo um anti-inflamatório no ambiente hospitalar e está recebendo um suporte de oxigênio, isso vai facilitar a oxigenação dos seus tecidos. E é bom lembrar que quando o pulmão passa a ter um processo inflamatório, ele tem as suas membranas mais espessas, passa a acumular mais líquido no seu interior e isso dificulta essa troca respiratória que a gente precisa a todo minuto. Bom, em algumas situações, quando o processo inflamatório é muito grave, a pessoa necessita ser entubada. E aí, quando a pessoa é entubada, é um procedimento mais invasivo, ela recebe uma dose alta de oxigênio diretamente dentro das vias respiratórias, num procedimento mais invasivo, com riscos, inclusive, de aumento
de infecção respiratória. Mas em algumas situações, mesmo a pessoa entubada, não é possível melhorar a capacidade de oxigenação, a saturação sanguínea de oxigênio dela. E aí entra o ECMO, o procedimento que é um procedimento mais invasivo ainda, mas que na verdade é um procedimento de oxigenação artificial. ECMO na verdade funciona como um pulmão artificial. Você pergunta, tem riscos isso? Como tudo na vida, viver em si já é um risco, né? Como tudo na vida, o procedimento tem um risco sim, mas a equipe médica sempre avalia se os benefícios do procedimento serão maiores que os riscos. Bom, no caso do ator Paulo Gustavo, o que é que a equipe médica fez? A equipe médica avaliou que o benefício que ECMO poderia trazer para ele seria bem maior. O processo inflamatório, ao que consta nele, estava muito acentuado e mesmo entubado ele não respondia com a melhora da capacidade de oxigenação dos seus tecidos. É bom lembrar que se a gente não oxigenar bem os tecidos e principalmente remover o CO2 do sangue, o sangue começa a ficar ácido, porque o CO2 se combina com a água, formando o ácido carbônico, e os tecidos ficando acidificados pela não eliminação do CO2, algumas células começam a morrer e um processo infeccioso pode se instalar, causando inclusive a morte da pessoa se a gente não conseguir contornar isso. Bom, no caso, a equipe médica no ator Paulo Gustavo e em quem passou pelo procedimento de ECMO faz o quê? Acessa um vaso sanguíneo calibroso próximo à virilha por um procedimento cirúrgico, coloca uma cânula nesse vaso e passa a drenar o sangue da pessoa. Uma bombinha puxa o sangue, coloca esse sangue dentro de um conjunto de membranas e essas membranas farão o papel dos pulmões. Elas vão extrair do sangue o CO2 e vão colocar no sangue o oxigênio, transformando o sangue de um sangue venoso em um sangue arterial. Depois que esse sangue é oxigenado e tem dele removido o CO2, ele é devolvido por uma cânula para um outro vasinho aqui, colocado na região do pescoço, e o sangue da pessoa vai sendo assim progressivamente oxigenado. Aí você pergunta, quantos dias uma pessoa fica em ECMO? Normalmente a pessoa fica em ECMO 5 a 7 dias já é o suficiente. Por quê? Porque o pulmão paralisado, ele passa a descansar. E a pessoa sendo medicada com anti-inflamatório, os pulmões estão, além de descansando, recebendo uma droga anti-inflamatória e estão se desinflamando para, quando voltarem a funcionar, funcionarem de forma plena e poder permitir a oxigenação do corpo da pessoa. ECMO, portanto, tem esses dois objetivos: manter o pulmão em repouso, manter o pulmão sob o efeito de drogas anti-inflamatórias para que ele possa recuperar plenamente a sua função e a sua capacidade ventilatória. Bom, em alguns registros já foram descritas pessoas que ficaram em ECMO por semanas e até mesmo por meses, mas isso é bem mais raro. Normalmente 5 a 7 dias já é o suficiente para descansar o pulmão, para reduzir o processo inflamatório pulmonar. É um procedimento caro, porque é um procedimento que envolve equipamento especializado, envolve muitos insumos e principalmente envolve uma equipe multidisciplinar. Para vocês terem uma ideia, uma equipe de ECMO é montada com no mínimo 6 profissionais da saúde: um médico, um intensivista, um fisioterapeuta, um nutricionista, um farmacêutico bioquímico ou biomédico e uma equipe de enfermagem. Então é uma equipe multidisciplinar que monitora o paciente em ECMO durante 24 horas. Então é um procedimento caro e que normalmente não é aplicado na larga escala. O SUS pode ofertar ECMO sim, mas ele não pode ofertar ECMO para uma grande quantidade de pessoas, exatamente porque envolve uma grande quantidade de profissionais para manter um paciente em ECMO. A ECMO normalmente é oferecida na rede hospitalar privada e é restrita a um grupo pequeno de pessoas. Pode ser um procedimento adotado desde recém-nascidos até idosos, mas tem contraindicação sim, e apenas a equipe médica pode avaliar se uma pessoa com Covid em estado grave está apta a suportar ou a receber um tratamento de ECMO, né? Eu espero ter podido com isso passar para vocês uma noção básica
do que é ECMO e a importância que esse procedimento, que há décadas a medicina já conhece, tem para a recuperação de pacientes com Covid-19 grave. Por fim, eu desejo aqui uma pronta recuperação ao comediante Paulo Gustavo, que tem com a sua arte levado alegria para milhares e milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Desejo também aos milhares de brasileiros que estão internados em ambulatórios e em UTIs, tentando se recuperar e vencer a Covid-19, uma pronta recuperação e que nós possamos brevemente vencer essa pandemia e voltar às nossas vidas à normalidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, deixa teu comentário, a tua crítica e, se puder, compartilha para que ele possa ganhar relevância aqui dentro do YouTube. Um forte abraço a todos, se cuidem, se precisar sair de casa, utilize máscara, evite a aglomeração. Forte abraço e até a próxima.